Pessoal, boa noite. Como nós vamos colocar isso aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma depois, né? Então, boa noite aqui para os alunos e boa noite para os curiosos, né? Tem muito curioso que tá querendo saber o que o filho está estudando, né? Saber o que matéria que tem na universidade. Daí a gente coloca essas coisas, o curioso vai lá e assiste. Obrigado aos curiosos. O que seria do mundo sem curiosidade, né? Então, continuando com a nossa aula inicial, nós vamos ver hoje Engenharia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nós vamos falar um pouco sobre engenharia, o que é engenharia, e depois meio ambiente e desenvolvimento. Nós vamos falar de sustentabilidade, para nós podemos entrar nas especificidades das ciências do ambiente, né? Então é a apresentação número 2, porque a apresentação número 1 é a que eu vou gravar para colocar, outra que eu irei gravar para colocar no YouTube, falando sobre a perspectiva que o brasileiro tem sobre o meio ambiente, os problemas ambientais no Brasil, tá? Então a pergunta que nós temos aqui é como nós chegamos aqui, mas não é como nós chegamos em Cornélio Procópio, não é como você chegou aí, deixa eu ver quem está mais longe da gente aqui, quem está na cidade mais longe daqui, Minas, Goiás, Maranhão, Bahia, ninguém? Ninguém está em lugar tão longe assim? Hã? Mato Grosso do Sul, ninguém está tão longe, está todo mundo passando frio então. Eu sei que eu ia essa semana para Águas de São Pedro, ali no interior de São Paulo, já não vou mais, porque sexta-feira vai estar gelado ainda. A gente sai de casa, dormir na casa dos outros, passar frio, né? Passar frio, ou melhor, não é passar frio na casa dos outros, Enfim, é passar frio todo mundo, né? Você no frio na casa dos outros é desagradável. Deixa a pessoa em paz na casa dela, não vai se preocupar em arrumar um ambiente quente pra gente. Então, como é que nós chegamos aqui nesse estágio de desenvolvimento? Como é que o ser humano, nós chegamos aqui, o Homo sapiens, né? Usando aqui, ó, roupa de urso, usando o que mais? Usando óculos, usando computador. Como é que nós chegamos aqui? Nós somos o resultado de um longo processo de acumulação. Acumulação de técnica, de conhecimento e de estratégia. A técnica é a habilidade para você fazer alguma coisa. Conhecimento, você adquire conhecimento, por exemplo, selecionando dados. Você vê diversos dados, como eu mostrei aquele gráfico agora há pouco para vocês lá, os dados sobre a reciclagem no Brasil, aproveitamento de resíduos sólidos, urbanos, lixo. Você tem diversos dados lá, tipo, por exemplo, a reciclagem de lixo ou separação de lixo em bairros de classe média, em bairros de classe baixa, de classe alta, né? Prédios de classe prédios, condomínios de classe média alta, como que é a reciclagem nesses prédios. Então você tem ali o dado. Aí você pega aquele dado e daí você, com base naquele dado, você analisa ele e você obtém uma informação, você chega a um resultado, a uma informação. E essa informação vai se transformar em conhecimento para você. Eu posso, por exemplo, dizer que o lixo de prédios de classe média alta ele tem maior quantidade de objetos, de produtos descartáveis do que, por exemplo, num bairro de classe média baixa ou de, né, um bairro mais. A gente não fala classe pobre, você não fala pobre, você fala popular, né? Num bairro de classe popular. Né? Trabalhador não, porque trabalhador o cara pode ser de classe alta e ser trabalhador, ser empregado. Você tem esses caras que são CEOs aí de grandes corporações, mesmo o cara ganhando lá seus milhões de dólares anuais, ele pode ser considerado trabalhador porque ele não é dono do lugar que ele trabalha, ele não é dono do trabalho dele. Ele está prestando trabalho em troca de um bom pagamento. Né? E estratégia é a capacidade de você aplicar esse conhecimento. De repente eu posso perceber que num determinado prédio as pessoas estão mais, devido a uma observação, às vezes eu posso ver que eles estão coletando mais óleo de fritura e eu posso de repente ter uma empresa e com base nessa informação eu passar a comprar esse óleo de fritura deles, né? O óleo de fritura que é usado nas mais diversas coisas aí que vocês nem imaginam. Por exemplo, eu participei, aliás, é graxa, é sabão, sabonete, né? É graxa, lubrificante. O que mais? Veio um gerente de uma empresa aqui de Londrina que coleta óleo de soja, aqui em Cornélio Procópio, tanto que nos restaurantes e pastelarias ninguém mais te doa o óleo usado para você fazer sabão. As donas de casa pegavam fazer sabão, o óleo é vendido.
né? É vendido e não é vendido e não sai barato não. Aí esse óleo de fritura, óleo de soja, ele é reciclado, filtrado e daí ele pode servir de matéria-prima até para cosmético. O cara colocou lá, não sei se é verdade, não colocou lá batom com óleo reciclado. É possível, né? Tá? Então, continuando aqui, ó, o ser humano ele evoluiu ao longo de bilhões de anos, desde que surgiu lá a primeira célula, né, alguns bilhões de anos atrás, até o surgimento dos australopitecos, que seriam os antepassados ou um tipo de hominídeo mais antigo, né, anterior ao gênero Homo. O gênero Homo que nós pertencemos, ele surge lá na África por volta de 2,5 milhões de anos. E aqui antes que alguém faça piadinha, piadinha, podemos dizer, inoportuna, em latim o homo ele significa igual. Não, homo ele significa homem. Homo significa homem. E em grego, homo significa igual. Então o termo homossexual quer dizer sexo igual, vem do grego. Enquanto que o homo sapiens, nós, o nome homem vem do latim. Uma vez existe uma expressão em latim, é hominus similis sumus, ou somos simples homens. Somos simples homens, tá? Aí, há 200 mil anos atrás, nós temos o aparecimento do primeiro Homo sapiens. 200 mil anos atrás apenas. Olha a idade da Terra. Os dinossauros estiveram na Terra até por volta de, o que é, 60, 62 milhões de anos atrás. 62 milhões de anos atrás. Então, se eu pegar e colocar num filme aí um homem junto com o dinossauro, pode ser uma licença poética, né? Mas não condiz com a realidade. Da mesma forma que não se imagina que um dinossauro... Ó, nós não temos ser vivo, com exceção de seres que são unicelulares, colônias que poderiam ser considerados um ser vivo, né, unicelulares. Nós não temos nenhum ser vivo que vai viver tanto tempo assim. Então, quando fala que tem um dinossauro no Lago Ness, um plesiosauro no Lago Ness, que tem um dinossauro não sei em que lago lá nos Estados Unidos, que tem dinossauro no rio Mississippi, né, que tem serpente marinha ou dinossauros no Oceano Atlântico, até hoje ninguém encontrou nada disso. Se existisse, teria sido encontrado um monstro do Lago Ness, talvez seja a criatura mais procurada, né? Mais procurada que você tem hoje aí, né? Mais procurada que o Zé Carioca por cobrador. Vocês não conhecem o Zé Carioca, né? Faz parte da minha infância, né? Personagem de história em quadrinhos. Então, 200 mil anos atrás surge o Homo sapiens. 70 mil anos atrás surge a revolução cognitiva. Ocorre a revolução cognitiva com o homem. É o momento em que se imagina que o Homo sapiens se tornou de fato sapiens, que ele começou a pensar. Quando ele começou a observar, a guardar, assimilar experiências, correlacionar experiências e aplicar essa experiência assimilada, que é conhecimento, na melhoria de sua vida, né? 12 mil anos atrás vamos ter a Revolução Agrícola. 12 mil anos atrás, a Revolução Agrícola. 500 mil anos atrás, o início da Revolução Científica. Olha o Isaac Newton lá em cima, né? Segurando lá, fazendo pose para a capa do álbum lá, do álbum do Pink Floyd, acho que é 68, 69, segurando um prisma e o raio solar, o facho de luz atravessando lá e se decompondo, né, se decompondo ali nas frequências frequências de luz do arco-íris, né? No tempo que você nem falava em bandeira de arco-íris, nem falava de arco-íris, nada, nem falava, né? Então, olha lá o Isaac Newton, porque ele fez estudos sobre a refração da luz, né? E 280, também nós temos o René de Descartes, vocês não ouviram falar muito do René de Descartes ainda, né? 280 anos atrás, a Revolução Industrial, que vai moldar o mundo como nós temos hoje, que vai moldar tudo que podemos dizer, ameaça ao meio ambiente como nós conhecemos hoje. Tá? Aqui as revoluções pelas quais o ser humano passou: domínio do fogo, revolução cognitiva, revolução agrícola. Professor, diga. Desculpe interromper, era para estar apresentando alguma coisa? Não estão vendo?
Não estão vendo, não. Vocês não estão vendo, poxa vida. Deixa eu parar no lugar lá. Pera aí, mas eu tô gravando aqui, pode deixar. Pessoal, eu vou... Gente, era pra eu estar mostrando pra vocês aqui, poxa vida, que besteira, como é que eu... gente, é aquele negócio, né? Tem acontecido de errado, acontece. Hoje à tarde, de manhã eu fui gravar, o microfone estava ligado. À tarde eu fui gravar, pifou, acabou a energia. Agora vocês estão vendo, né? Pessoal, o que havia mostrado anteriormente para vocês, isso aqui, ó. Acumulação de técnica, como nós chegamos aqui, ó, acumulação de técnica, conhecimento e estratégia. Aqui o gráfico que eu falei para vocês, o infográfico, né? 2,5 milhões de anos atrás, aparecimento do espécies de Homo. 200 mil anos atrás, o primeiro Homo sapiens. Revolução cognitiva, 70 mil anos. A Revolução Agrícola, 12 mil anos. 500 mil anos atrás, a Revolução Científica. E 280 anos atrás apenas, a Revolução Industrial, que se divide em 4 etapas. A última, a quarta Revolução Industrial é a mais discutida de todas, sabe? Porque quando eu estudei História na faculdade, os livros nossos, os compêndios nossos lá colocavam que eram apenas 3 revoluções industriais, e a terceira revolução industrial ela começava por volta da década de 40, 50. Aí agora é consenso que a terceira revolução industrial ela começa em 1970, 69, com o desenvolvimento de computadores, da internet, comunicação via satélite e tudo mais. Todas essas coisas aí, vocês conhecem bem. E a quarta revolução industrial a partir de 2012, quando na Feira Industrial da cidade de Hanover foram apresentados as ferramentas, essa tecnologia dela pautada, centrada na inteligência artificial, na máquina aprender a atuar, fazer sozinha as coisas, tá? Aqui as revoluções que eu falei para vocês, domínio do fogo, revolução cognitiva, revolução agrícola. Domínio do fogo, entre 1 milhão e 400 mil anos atrás, é quando o homem começou a usar o fogo, e usou o fogo para melhorar a alimentação, né? Para espantar animais, para dominar a natureza, dominar o mundo, a natureza, os animais. Esse daqui nós vimos semana passada. Isso aí é engenharia. A engenharia surgiu para buscar soluções para desafios técnicos impostos pelas demandas da sociedade. A engenharia ela atua em benefício da sociedade, atender às demandas da sociedade. Pode ser demanda de um grupo bem específico, de um grupo pequeno, mas é demanda. Demanda é necessidade. Por que não é o Bill Gates, lá da Apple, o Steve Jobs, ele lançou o iPhone, um pacote tecnológico, né? Tecnologia aplicada ali, várias tecnologias, várias patentes aplicadas lá. Porque havia uma demanda, aliás, não havia uma demanda da sociedade, havia uma demanda da sociedade por bons telefones celulares, telefone celular, para telefonar, para você ligar para a pessoa, usar a operadora, a TIM, a Vivo, a Claro, né? Você usar ela, a Oi, você usar para você ligar para a pessoa. O que o Steve Jobs coloca literalmente na nossa mão? Ele coloca não só um telefone, mas coloca a própria internet. Ele coloca a própria internet ali na nossa mão, né? O que está acontecendo? Está todo mundo debandando aqui, nós estamos fugindo da aula. Então ele coloca a internet na nossa mão. E a partir daí você tem toda uma revolução, inclusive de serviços, né, de serviços e produtos que são desenvolvidos a partir do smartphone, do uso do smartphone, essa conexão pessoal que você tem com a rede mundial de computadores, usando telefonia móvel, tá? E daí que surgem aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp. Por que eu vou pagar uma ligação internacional? Eu vou fazer uma ligação daqui para o Japão. Eu tenho um amigo lá no Japão. Já veio aqui em casa, amigo de infância, foi morar no Japão. Teve aqui em casa uns 2 anos atrás. Aí quando ele combinou para vir em casa, ele estava lá no Japão. Conversou por WhatsApp, primeiro mensagem de texto, e depois ele pegou e telefonou pelo WhatsApp, né? Inclusive chamado de vídeo para a gente conversar. Por que eu vou pagar a ligação do telefone internacional? Qual que é o custo para mim dessa ligação, mesmo de vídeo com WhatsApp? Qual que foi o custo meu? E qual que seria o custo de uma ligação internacional? A gente não vê mais falar. Tanto que existem
já existiam, né, programas aí de computador, sites que favoreciam essa comunicação. Se não me engano, acho que o Skype é um deles, né? O Skype deve ter mais um outro, se vocês souberem e puderem me falar. Eu sei que uma vez eu preenchi um negócio aqui, tava com as ideias malucas na cabeça aqui de aprender hebraico. Aí apareceu um anúncio aqui no site, aprenda hebraico, não sei o quê. Né, receba informações gratuitas. Eu bati meu e-mail, meu nome, meu telefone. Dali a pouco ligou uma moça. Telefone aqui do Brasil, número aqui do Brasil. Eu falei, de onde? Eu conversando, oferecendo o curso, né? Eu falei, de onde você está falando? Ela falou, estou falando de Tel Aviv. Eu falei, mas ligação internacional, assim, eu valho uma ligação internacional? Ela falou, não, nós usamos um programa aqui, acho que era não sei se era acho que era o Skype que eles usavam. Que o Skype dá para você fazer ligação também, né? Então, por meio do uso da ciência, a engenharia propõe e aprimora soluções tecnológicas para a produção e o bem-estar humano. Tá? Ó, nas atividades profissionais, os engenheiros são aqueles que tomam decisões acerca da tecnologia a ser aplicada, dos materiais a serem usados nas mais diversas atividades. Gente, isso aqui é extremamente importante, é uma questão de ética da engenharia. Você escolhe a tecnologia a ser aplicada e o material a ser usado. Isso te torna responsável pelo produto acabado depois, pelo produto feito, né? Por exemplo, no caso de defeito de fabricação, né, tem que chamar recall, por exemplo, de automóvel. Com certeza, alguém escolheu uma tecnologia errada ou um material errado, um material equivocado em determinado momento que produziu aquele defeito, aquele erro. Né? É um projeto mal feito, às vezes é um equívoco. Tá? Às vezes é um equívoco. Às vezes a simulação não foi suficiente para apontar um possível erro. Tá? Às vezes não foi suficiente. Aliás, por questão de erro, assistam aí no Moodle os 2 vídeos que eu coloquei para vocês aí do Aviões e Música, falando sobre o 737 MAX, os erros de escolha dos engenheiros, das equipes que trabalharam nele. Né? O interessante é que o 737 MAX, o material dele era extremamente adequado. Né? Extremamente adequado. A aerodinâmica dele é perfeita também. O problema foi o software que foi desenvolvido e utilizado nele, porque ele usava um motor maior, um motor mais pesado. Aí, com o motor mais pesado, ele foi jogado mais à frente. Aí o centro de gravidade do avião foi mais à frente. Daí a tendência do avião era baixar o bico, né, baixar a ponta do avião. Aí eles pegaram e fizeram algo que a Boeing não costumava fazer, ao contrário da Airbus. A Airbus, ela embarca nos seus aviões programas, sistemas que a gente pode chamar de inteligência artificial, porque é o computador que toma muitas das decisões que o piloto deveria tomar. Enquanto que a Boeing sempre preferiu deixar, apesar de ter equipamentos que apontam todos os problemas que ocorram a bordo do avião, na mecânica, na eletricidade, nos sistemas, né? Na cabine, nessa área no sistema de sobrevivência, ela apontam tudo isso daí, mas a escolha final é do piloto. E isso daí que provocou, vocês vão ver lá que o Lito vai contar para vocês, provocou os primeiros acidentes com o 737 MAX. Por quê? Ele foi instalado um programa nele que quando o bico do avião descia para baixo, ele fazia ele nivelar novamente. Né? Fazia nivelar novamente. Aí aconteceu que em determinado momento lá deu um erro o software não era tão bom assim, e um avião lá da Ethiopian Airlines, que a tripulação não era bem treinada com aquele avião, era treinada com outro 737, né? No qual o piloto realmente comandava. Aí o que aconteceu? O avião começou a perder equilíbrio, o piloto começou a nivelar o avião. Quanto mais ele nivelava, mais o sistema do avião dizia que ele estava errado e ia contra o que o piloto fazia. Foi até que o avião caiu e morreu todo mundo a bordo. Tá? Então vejam lá no vídeo do Aviões e Música, aí se não me engano fala isso na parte 1. A parte 2 seria a hipótese, lembra que isso daí foi feito em 2020, esse vídeo aí, as hipóteses do 737-200 voltar a voar. Parece que ele não está voando plenamente ainda não. Tá?
Continuando aqui, ó. Aqui a aplicação do trabalho do engenheiro. Por exemplo, uma casa, tá certo? Que é uma casa com uma técnica de construção chamada drywall, comum nos Estados Unidos, na qual você faz a estrutura da casa em madeira ou em metal, e depois são afixadas placas para fazer a parede. Aí você tem geralmente um revestimento, um isolante térmico, que é espuma, geralmente poliuretano à prova de fogo, né? Para manter o isolamento térmico da casa. E por dentro o revestimento ou de gesso, ou de placas de cimento, ou de madeira, né? E daí numa casa dessa daí eu posso pegar quem é da tecnologia, engenharia de controle de automação, você pode desenvolver um equipamento aí para automatizar algo que, por exemplo, quando eu estiver colocando o carro na garagem, ele acenda as luzes para eu poder entrar na casa, que ele, se tiver muito frio, a hora que eu estiver chegando perto de casa, ele liga o aquecedor para a temperatura estar agradável a hora que eu chegue. Por exemplo, um equipamento que aí você vai ter que botar o engenheiro de software também para trabalhar nisso daí, né? Você ligar a geladeira inteligente, que tem lá a internet das coisas, a geladeira saber que vai passar às 8 horas da noite um jogo de rugby do All Blacks lá que eu gosto de assistir, e ela de repente baixar a temperatura da geladeira ali por volta de 7h30 para gelar, deixar a cerveja gelada para eu poder tomar na hora de começar o jogo, né? É um trabalho a ser feito pelo engenheiro, né? Só que você não vai poder de repente também dar um erro no sistema aí, eu chegar lá e a casa tá a 80 graus centígrados, que eu vou morrer assado lá dentro, né? Certo? Então, o conceito de engenharia, tal qual na concepção, ao longo do tempo, se desdobrou em especialidades técnicas e em profissões com atuações contíguas, hoje designadas profissões da área tecnológica. As mais diversas engenharias e as tecnologias, né, os cursos de tecnologia, são consideradas profissões da área tecnológica, onde você aplica informações, você aplica ciência, tá? Não por um acaso essa tela aqui que mostra o Dia da Engenharia, mostra os diversos campos da engenharia. Aqui você tem desde o teclado do computador, não, você tem o notebook, então aquela ali é uma calculadora HP que está embaixo do livro lá, ó. Livro, lâmpada, química, radiação, mecânica, engenharia astronômica, engenharia espacial, os mais diversos campos da engenharia estão colocados aqui. Tá? E nunca a engenharia foi tão necessária para o estilo de vida que nós levamos. Né? Eu posso levar uma vida assim extremamente, né, extremamente simples, mas mesmo na simplicidade eu vou depender da engenharia para praticamente tudo. Quer seja para roupa, quer seja para alimentação, quer seja para energia que está faltando no Brasil agora, né? Energia que está faltando no Brasil. Gente, o sistema Confea-CREA, eu tirei isso aqui da página deles, tá? É composto por um leque variado de profissões tecnológicas, engenharias, agronomia, geografia, geologia, meteorologia, tanto de nível médio quanto de nível superior. Tá? Para quem não sabe, a geografia e geologia são da área do CREA. E CREA significa Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Até alguns anos atrás era Engenharia e Arquitetura. O que o CREA faz? O CREA ele é um órgão de classe. Primeiro, é um órgão que representa e defende os interesses dos engenheiros. E como tal, ele conseguiu assim algumas disposições legais que lhe permitem fiscalizar os ambientes de atuação dos engenheiros. Pode ser uma fábrica, pode ser uma plantação agrícola, pode ser o que mais? Pode ser uma construção de uma casa, de um prédio. Vocês nunca passaram na frente de um prédio lá, que tem ali no tapume na entrada, tá às vezes é um papel de xerox, mas está colado lá, fiscalização CREA, e tem às vezes alguns números, uns códigos lá. É o que o CREA faz, né? Eu sei que dependendo do empreendimento que você for fazer,
é obrigatório por lei que você tenha um engenheiro responsável por que você está fazendo. Às vezes uma coisa até aparentemente simples, mas eu conheci na cidade lá onde eu nasci, alguns anos atrás as pessoas cultivavam, praticavam olericultura. Olericultura é cultivo de hortaliças, de vegetais em estufas de plástico. A estufa, se não me engano, acima de, eu não sei se era 30 ou 50 metros quadrados, ela tinha que ter assinatura no projeto de um engenheiro agrônomo. Um engenheiro agrônomo, inclusive, com o receituário dos defensivos que seriam aplicados lá, da adubação, do receituário. Então surgiram lá na região escritórios de agrônomos que davam essa assessoria. Não cobravam assim um valor exorbitante por estufa, mas era cobrado, né? Então era o campo de atuação do engenheiro. E pelo menos umas 2 vezes lá na propriedade do meu pai apareceu a fiscalização do CREA para ver se estava tudo dentro dentro dos conformes, tá bom? Então, pessoal, as profissões do sistema Confea-CREA são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo saber científico e tecnológico, que incorporam pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. Gente, expressão artística é o seguinte, pode parecer estranho, né? Mas o trabalho do engenheiro é considerado uma obra de arte, lá desde a Idade Média. Vamos ver aqui, numa construção de uma rodovia, são chamadas de obras de arte, os viadutos, as pontes, né? As tubulações de captação de água da chuva, tudo é obra de arte. Então também o trabalho que o engenheiro faz pode ser chamado de obra de arte, como era na Idade Média, tá? Então por isso expressão artística quer dizer o resultado do trabalho de cada um, né? O resultado do trabalho específico de cada um. Você vai desenvolver um software de TCC, nossa, que legal, você vai apresentar sua obra de arte, seu software, para uma banca para saber se está adequado para você receber o grau, né, o grau de engenheiro de software, né, ser graduado em engenheiro de software, tá bom? Continuando aqui, ó, segundo o Código de Ética, vou falar apenas esse primeiro parágrafo aqui, ó. Segundo o Código de Ética do Sistema Confea-CREA, o objetivo das profissões tecnológicas e a ação dos seus profissionais voltam-se para o bem-estar e o desenvolvimento do homem em seu ambiente e em suas diversas dimensões. Aqui as dimensões em que o homem, eu diria que o ser humano, homem e mulher, o ser humano, né? O ambiente, as dimensões que em que ele ocupa o ambiente indivíduo, individualmente, família, o primeiro círculo em torno dele, comunidade, sociedade, que seria um conceito mais amplo, nação e humanidade a qual nós pertencemos, nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura. Então o engenheiro, ele é responsável pelo bem-estar da humanidade na sua dimensão atual e na dimensão futura. Por isso a importância da preocupação com a preservação ambiental, porque o meio ambiente, vamos dizer, que nós sejamos atores de uma peça teatral. Vai chegar a hora que nós vamos sair de cena. Vamos ficar velhos, vamos morrer. É isso, vamos morrer. Um novo grupo de atores vai ocupar o palco. Esse palco é o mundo, ornado pelo meio ambiente. Então nós temos que preservar esse palco, preservar o meio ambiente. É isso que nós vemos nessa disciplina. E para vocês verem, ó, no final do século XIX, um cara lá nos Estados Unidos desenvolveu uma máquina de cartão perfurado para selecionar, separar e classificar dados do censo. Essa máquina de cartão perfurado foi chamada de máquina de Hollerith. Por diversas fusões, compras, aquisições, a empresa que o Hollerith fundou acabou se transformando na década de 20 na International Business Machine, ou IBM, que hoje vocês conhecem por produzir computadores, grandes computadores, né? E o sistema de classificação de dados que ele fez de cartão perfurado, ele passou a ser usado por empresas para gerenciar folha de pagamento. De repente o cara tem lá aquela ficha que aquele cartão
que o sujeito pega e coloca lá naquele relógio ponto e perfura, aquele cartão era colocado numa máquina dessa e sabia-se exatamente o horário que o trabalhador entrou e o horário que ele saiu e o dia que ele não veio trabalhar, porque não cortou, não picou, não furou o cartão. Isso, aquele cartão ponto perfurado é para a máquina de Olerite, tá? Então, olhem só, a Alemanha nazista utilizou as máquinas de Olerite da IBM nos anos 30, final dos anos 30, para classificar os dados de um censo populacional que eles fizeram e, né, neste censo, pessoal, neste censo, eles acabaram, como é que eu posso dizer? Eles acabaram fazendo com que as pessoas respondessem ou fossem respondidas, né? O censor, o recenseador queria indicar isso daí, se era judeu ou não, se era ariano ou não. Não sendo judeu, o pai era judeu, a mãe, o avô, o bisavô, o trisavô. Eu sei que a Alemanha nazista, eles tinham lá leis e procedimentos que diziam que era judeu, mesmo que o sujeito fosse luterano ou católico convicto, né? Mas o trisavô dele, 4 gerações atrás, era judeu, né? Então ele era considerado judeu. Com base nesses dados, nessa classificação que eles conseguiram fazer depois, selecionar os dados, classificá-los, indicar quem era judeu ou não, acontecia aquela imagem que nós vemos em alguns filmes, parar diante de um prédio, um carro, geralmente aquele carro daquele Jeep da Volkswagen, né? aquele carro, aquele Jeep, carro de combate lá militar que a Volkswagen fez com a estrutura do Fusca para o exército alemão. Geralmente aquilo lá, um outro carro com um oficial, aí atrás um caminhão com soldados, o oficial pegava um papel, chamava lá um sargento, um cabo, né? Falava aqui, ó, bloco tal, apartamento tal, fulano de tal, são tantas pessoas, é o pai, é o marido, a esposa e 2 filhos. Aí dali a pouco eles iam direto lá e pegavam. Como é que eles sabiam quem que era judeu nesse caso? Porque eles tinham as informações do censo. Em 1996, 97, foi lançado um livro chamado A IBM e o Holocausto, que apontava a utilização dessas máquinas. Como resultado, a IBM acabou fazendo um acordo com organizações. Ela pôde ser processada, ou poderia ser processada, por ter colaborado com o nazismo. Quem processa daí? A Alemanha que processa isso. A Alemanha que faz esse processo. A Alemanha iria processar a IBM. Daí eles fizeram um acordo com a justiça alemã e pagaram lá alguns milhões ou bilhões de dólares para uma organização judaica na Suíça e para organizações judaicas no Estado de Israel. Então, com isso, eles conseguiram, né, fazer com que pagar. E de vez em quando esse assunto volta à tona aí numa reportagem, numa matéria de jornal, num artigo, em alguma pesquisa, em um novo livro, eles pagam novamente. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo equipamento que eles desenvolveram. Ah, mas ninguém mandou os nazistas utilizarem, mas os nazistas utilizaram. Alguém falou assim, se não existisse essa tecnologia, seria mais difícil para eles selecionarem os judeus. Então a IBM foi considerada culpada por isso, por ter desenvolvido. Então você imagina a responsabilidade do engenheiro, tá bom? Aí nós temos um outro conceito importante aqui, que é o conceito de sustentabilidade. É isso que nós buscamos hoje na atuação como engenheiros, né? O conceito de sustentabilidade, o conceito de desenvolvimento sustentável nos remete à sustentabilidade. Tem como marco a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada em 1972. Pessoal, sustentabilidade quer dizer o seguinte: você usar com parcimônia os recursos naturais. Vocês vão ver por um gráfico, um infográfico que eu vou apresentar para vocês, que eu já mostrei antes para alguns alunos. Vocês vão ver que é você mudar o perfil de produção e de consumo. Em vez de nós descartar, hoje aqui em Cornélio nós descartamos praticamente todo o nosso resíduo sólido doméstico, ele é descartado, vai para um aterro sanitário.
é enterrado garrafa, é enterrado papel, é enterrado matéria orgânica, tudo é enterrado, nada é reaproveitado, nada é reutilizado, nada é reciclado. Tá? Então, continuando aqui, ó, vocês terem ideia, tem alguns fabricantes de automóveis, por exemplo, acho que a Renault, quando ela lançou aqui no Brasil o automóvel dela, o Clio, né, o Clio, os paralamas dele eram feitos com plástico reciclado de outros automóveis aqui no Brasil. Uma época que você já tinha também, obviamente, automóvel com para-choque de plástico, né? Como nós temos a maior parte dos automóveis, apesar da pintura, às vezes, do mesmo tom do veículo, né? São para-choques de plástico. O que segura mesmo não é o plástico do para-choque, o que segura mesmo é o revestimento de isopor e a longarina que tem por trás de todo ele lá, né? E por que isopor, plástico isopor? Porque é para absorver o impacto, tá? Para absorver o impacto, tem tudo isso. Naquela época se iniciava a preocupação com o modelo de desenvolvimento, em 72, né? Preocupação com o modelo de desenvolvimento promovido pela Revolução Industrial e até então predominante no mundo. Somente 15 anos depois, em 1987, é que o termo ganha agenda técnica e política a partir da publicação do relatório Brundtland or Common Future. Tá? O desenvolvimento sustentável foi proposto como um novo modelo de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades do ser humano, do ponto de vista econômico e social, sem comprometer a capacidade do planeta para gerações futuras. Um exemplo de sustentabilidade para vocês. Aquele filme Esquecido em Marte, com aquele ator que fez o... Eu só imagino aquele cara fazendo o Jason Bourne, né? Esquecido em Marte, imagina-se que uma estação espacial, uma estação tripulada, humana, em Marte ou na Lua, e bem como a própria estação espacial, só é possível a vida lá dentro dela devido a esse conceito de sustentabilidade. Para se ter ideia, a água do banho, eu diria até a água do xixi, onde vai a urina, ela é reciclada, filtrada, purificada e reutilizada, inclusive, para beber. Né? Eles não podem se dar ao luxo na estação espacial e não poderão se dar ao luxo numa estação em Marte de jogar água fora, jogar água com esgoto para fora, não vão poder fazer isso. Da mesma forma, o ar, o oxigênio que eles respiram, né? Mesmo que parte dele se perca, eles não vão poder se dar o luxo de expelir, de repente, o ar está muito... vamos abrir um cilindro de ar novo aqui ou fabricar mais ar. Esse ar vai ter que ser filtrado, purificado, reutilizado. Um conceito que já era comum nas naves do projeto Apollo, no Apollo 11, aliás, na Apollo 13, lembram lá? Houston, I have a problem. Temos um problema. O problema é que a Apollo parou de funcionar, eles tiveram que ir para o módulo lunar. E lá no módulo lunar, de repente, eles viram que o mostrador de dióxido de carbono estava aumentando. Eles falaram assim, tem outro problema aqui, ó. Está aumentando o dióxido de carbono, o gás carbônico aqui. Aí alguém teve a brilhante descoberta. Ele está aumentando porque o filtro do módulo foi feito para filtrar o oxigênio de apenas 2 astronautas, vocês estão em 3. Aí eles pegam e começam a fazer todo lá em Houston. Eles pegam tudo que é material que os caras têm dentro da cápsula, dentro da nave, para construir. Aliás, eles vão pegar. Aí eles falam assim: então nós podemos pegar o filtro da Apollo e colocar no módulo lunar. Aí o módulo lunar, o filtro era redondo, enquanto que o da Apollo era quadrado, ou o contrário. Eles tiveram que criar um sistema para encaixar ali, para adaptar. Aí alguém falou assim: quem que foi o gênio que teve essa ideia? Né? Já pegaram o engenheiro responsável e deram-lhe uma pancada. Né? Teve essa ideia porque ele nunca pensou nesse problema. Ninguém nunca imaginou esse problema, que daria um problema na Apollo. Às vezes eles imaginavam que ia morrer todo mundo assim, de maneira rápida, né? Sem dar trabalho. Tá bom? Então, um novo grande avanço ocorre em 92, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 92. É ali que começa, a partir de 92, que no Brasil você começa a falar em preocupação ambiental.
A Constituição nossa ela já tinha um capítulo de preservação ambiental que é considerado uma das melhores legislações constitucionais do mundo, a nossa Constituição. Tá? Só que até então, até 88, 90, 92, imaginava-se, por exemplo, vamos desenvolver a Amazônia. Hoje a gente fala de desenvolver a Amazônia de maneira sustentável, projetos sustentáveis, sem destruição da floresta. Até 92 se imaginava assim, vamos desenvolver a Amazônia, vamos pegar e passar o trator, arrancar todas as árvores, agricultura mecanizada, criação de gado, construção de fábrica, extração de petróleo, né, e assim por diante. É a ideia que os militares... e ocupação humana. Essa é a ideia que os militares, no governo militar aqui no Brasil, temos da ditadura militar, e o nome é ditadura. Ditadura militar porque era ditadura dos militares, e ditadura porque eles faziam o que queriam, mandavam e desmandavam, né? Eles resolveram construir a Transamazônica, uma rodovia que ia do Nordeste até Tabatinga, lá na fronteira com a Colômbia. E ao longo dessa estrada iriam se ramificar outras estradas, e ao longo delas seriam construídas colônias agrícolas ou colônias rurais, onde se derrubaria a floresta e se iniciaria a agricultura, né? A prática da agricultura e criação de animais. E para isso, eu não sei se era racismo ou não, eles optaram em levar para lá colonos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Os dois estados em que majoritariamente há mais brancos, e no caso os dois estados onde você tem uma colônia alemã e italiana muito grande. Eram esses os colonos que eles queriam levar para lá. Qual que era o projeto que passava pela cabeça dos generais? Não sei, mas isso daí foi ensinado na Academia Militar das Agulhas Negras até pelo menos 88, 90, depois mudou e mudou consideravelmente. Alguém que tenha saído do exército naquela época como tenente expulso, depois virou capitão, ele saiu com essa mentalidade. Como ele não se tornou capitão de fato, ele não se tornou de fato de direito, né? Ele não, aliás, só era capitão de direito, porque ele entrou para a reserva não remunerada. Mas não chegou a major, a coronel, os diversos níveis do generalato, fazendo os diversos cursos, estudando inclusive, né? O cara tem na mentalidade que aquilo que ele aprendeu na academia naquela época é o correto. Então tem que cortar a árvore, tem que criar gado, queimar tudo, porque isso que é desenvolvimento, né? Porque nós tivemos aqui na região de Cornélio Procópio, Londrina, Maringá, na década de 30 e 40, essa mentalidade de que desenvolvimento era derrubar a mata. Só que na década de 40 você já tem jornais falando assim de rios aqui da região, que antes eles tinham águas cristalinas e agora eles eram vermelho sangue da terra, né? Era água barrenta, porque a terra perdeu a cobertura, começaram a praticar agricultura e chovia e a terra para dentro do rio. Erosão, né? A erosão era um problema sério aqui no norte do Paraná, pelo menos até a década de 80, quando a partir de 83 surgem projetos de recuperação de solo. Tá? Então a Eco 92, como foi conhecida, é o primeiro grande mega evento do Rio de Janeiro, ocorrido em 1992. Vieram chefes de estados de 178 países, grandes delegações. Foram feitas aqui diversas declarações, tá? E o objetivo principal, central de todas as declarações, documentos que foram assinados, é promover formas alternativas de desenvolvimento que integrem a preservação da natureza e dos recursos naturais, né? Preservação da natureza e dos recursos naturais para quê? Para que até se tornem mais rentáveis. Hoje eu tenho técnicas de cultivo que são ambientalmente corretas e que fazem com que o agricultor ele gaste menos na produção, com o custo de produção. Por exemplo, em vez de ele gastar óleo diesel com o trator arando a terra, porque não era só arar, você tinha que arar a terra, depois tinha que gradear a terra, nivelar a terra. Você tinha o arado, a grade e a niveladora, que você nivelava o solo. Depois já a terra tombada era nivelada. Aí depois que vinha o trator com a plantadeira para plantar a semente, depois o trator para pulverizar em determinado momento, e assim ia. Então você tinha pelo menos ali, arar,
gradear e nivelar. Você tem pelo menos 3 momentos que você gastava muito óleo diesel com equipamento. Né? Aí desenvolveram o plantio direto, lá aqui em Rolândia foi desenvolvido o plantio direto, e esse plantio direto ele foi adotado pelos agricultores lá da região dos Campos Gerais, principalmente Ponta Grossa, Carambeí, Guarapuava, onde você tem um solo rochoso e uma pequena camada de terra sobre ele apenas. Então, o plantio direto para eles nada mais é do que desenvolver solo, camada de matéria orgânica, sem precisar arar o terreno. Né? Então, o plantio direto ele permitiu primeiro que o solo fosse preservado, combateu a erosão. Fizeram também a utilização de curvas de nível, coisa que não se usava no tempo do café plantado aqui. A curva de nível permitia uma absorção da água no solo. Então você tinha plantas mais saudáveis, que pereciam menos com falta d'água. Tá? Então, com isso, você conseguia economizar. Depois, hoje nós temos aqui institutos de pesquisa, principalmente ali em Piracicaba, que tem empresas que estão desenvolvendo manejo biológico de pragas, em que, em vez do produtor pegar e gastar, mais uma vez, óleo diesel pulverizando a plantação, que ele vai gastar o óleo diesel, vai gastar com o agroquímico que ele vai ter que pulverizar. O sujeito pega e espalha lá pela propriedade, por exemplo, larvas ou ovos de uma determinada vespa, que ela vai combater, por exemplo, a lagarta que está comendo milho. Né? De repente eu pego e uso um manejo de fungo, por exemplo, eu coloco alguns captadores, tipo catavento, filtros no meio da plantação, e pego esse filtro e analisa, vem uma empresa e analisa, ele vai saber se está tendo infestação de fungo, de ferrugem na soja ou não, ou se aquela quantidade de fungo que está tendo ali é perigosa ou não é perigosa. Se for perigosa, em quanto tempo vai ser necessário que eu faça uma aplicação? Pode ser que de repente, no início da infestação de ferrugem, de fungo, uma aplicação de fungicida menor, ela seja mais barata do que eu ter que aplicar uma quantidade maior depois. Tá? Então, pessoal, daí a partir disso daí foram traçados nos anos seguintes os objetivos sustentáveis, que já foram chamados de objetivos sustentáveis do milênio, Agenda 21, mas no caso aqui nós temos 17 itens, tá? Que são listados aqui, ó. Ali o símbolo da ONU ali. Aí vem o terraplanista e fala assim: a terra é plana, porque a própria ONU mostra que a Terra é plana, lá a Terra não é redonda, não. Será que eu tenho aluno terraplanista? Será que eu tenho aluno terraplanista? Não, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Olha aqui os objetivos. Nós temos três campos ou 3 dimensões desses objetivos. A dimensão social, que fala de redução da pobreza. Segurança alimentar é comida, o sujeito não passar fome, é combate à fome mesmo. O Brasil é um país que dizem que é o país que mais produz alimentos no mundo, é um país que tem gente passando fome. Né? Mas vou ter que dar comida para o pobre? Tem que dar comida, assim o cara está passando fome, tem que encontrar um meio porque ele tem acesso à alimentação. Tá? Ou dando o próprio alimento, ou dando recurso para ele adquirir o alimento. Tá? Educação inclusiva. Gente, quanto mais educação as pessoas tiverem, mais consciência ambiental e de desenvolvimento, vamos falar um português sério aqui, quanto mais você estuda, mais você aprende o que é bom, o que é saudável, o que é correto. Quanto mais você estuda, menos ignorante você é. Quanto mais ignorante você for, mais você vai destruir o meio ambiente, mais você vai desperdiçar as coisas, vai produzir desperdício, mais você vai deteriorar as coisas, mais você vai fazer mal para você mesmo e para as pessoas que estão próximas de você. Então tem que educar, tem que ter educação inclusiva. Todo mundo tem que ter acesso à educação. Igualdade de gênero, gente. Não se admite no mundo nosso hoje em que você pode, nem que seja em questão comparando com força física, porque nós temos equipamentos que evitam aliás, que fazem com que qualquer um possa movimentar uma carga de 1 tonelada para qualquer lugar. Tá? Então não se admite
é que mulheres sejam consideradas inferiores a homens. Nós temos que ter essa igualdade. Ser inferior a homem quer dizer fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho e ganhar menos. Fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho, mesmo numa empresa lá, desenvolver um determinado produto e chegar na hora apenas o homem que está na equipe que vai ser reconhecido. Isso é inadmissível. Nós temos que ter igualdade de respeito. É dar acesso a políticas públicas ou criar políticas públicas para as mulheres, para que elas possam pegar e se desenvolver em sua plenitude, fazer com que nossa sociedade se desenvolva plenamente também. Elas têm muito que colaborar e nós temos muito que aproveitar da contribuição delas. Geração de emprego e renda, isso tem a ver com a redução da pobreza, seria geração de novos negócios, de trabalho, de atividades que possam gerar emprego e renda para as pessoas. Eu estava assistindo um documentário aí eu acho que era no Discovery, sobre uma empresa que compra açaí, processa o açaí lá no Amazonas e exporta para os Estados Unidos e Europa. O cara falou assim que hoje ele é responsável por garantir o trabalho e a renda e a sobrevivência de uma em cada 25 pessoas no estado do Amazonas, o que é uma proporção imensa, uma empresa só. E o que o cara faz? O cara coleta açaí no meio da mata. Onde tem pouco açaí, ele planta o açaí para ter mais. É isso, né? Promoção da paz, pessoal. Ninguém ganha nada com violência. No Brasil, um país que não entra em guerra desde o tempo, não tem guerra aqui desde o tempo da Guerra do Paraguai, mas nós já tivemos guerras internas aqui, pelo menos rápidas, que duraram poucos meses, em 1930, 1932. Tropas brasileiras que foram lutar na Europa também. Mas nós não tivemos guerra efetiva no Brasil atingindo todo o território nacional. Nós temos países que são atingidos por isso, né? Que são atingidos por guerras aí, que estão em guerras há décadas. Ou no caso da Síria, está em guerra civil há pelo menos 10 anos. O Afeganistão está em guerra lá desde pelo menos 2002, desde 2001. Desde a derrubada das Torres Gêmeas, que os americanos foram para lá, e a OTAN e tudo mais. Então a promoção da paz é importante para você preservar o meio ambiente. Tá? É importante você preservar o meio ambiente, para você preservar as condições de vida saudável das pessoas. Dimensão econômica, agricultura sustentável, como eu disse, agricultura, plantio direto, né, com utilização de pouco agroquímico, nós estamos caminhando aí para cada vez mais nós termos produtos orgânicos. O produto orgânico é produto que você não usa, ou usa muito pouco, ou não usa produto químico nenhum no cultivo dele. E eu falo caminhando porque está cada vez mais evidente que nós vamos ter agricultura de escala, orgânica de escala. Nós já temos aqui no Paraná produtores que cultivam em grande escala soja orgânica. Né? Soja orgânica. É problemático porque tem que isolar lá no meio da fazenda, colocar, tem que ter plantação, geralmente eucalipto, árvores altas, para impedir que o vento empurre defensiva agrícola de outras plantações para lá. Né? E daí na hora de colher, vai usar colheitadeira para colher, antes de colher a soja, tem que fazer uma higiene na colheitadeira. Tem que tirar tudo que é resíduo de soja convencional, né? Ou pode ser até soja transgênica que está lá, convencional, soja transgênica. Tem que tirar toda ela para ficar só a soja orgânica. E depois essa soja é vendida aí por preços de 7, 8, às vezes 10 vezes mais do que porque em escala, em grande quantidade, né? Pode ser vendida. E detalhe, é testada, viu? Não é eu chego lá e falo assim, agricultura orgânica, sustentável. Eu garanto que eu não uso defensivo. Não é assim, você tem que ser testado. Né? Tem empresa que faz isso, tem órgão do governo que faz isso de maneira gratuita. Crescimento, acesso à energia, todo mundo tem acesso à energia elétrica principalmente. Né? Energia elétrica obtida de forma sustentável também. Né? Crescimento econômico sustentável também, fazer com que toda a sociedade possa se manter, que você tenha aí ciclos de circulação da moeda, do dinheiro, que sejam saudáveis. Infraestrutura resiliente, resistente, estrada, rua, transmissão de energia, portos, aeroportos. Industrialização inclusiva, que se permita que países e regiões possam desenvolver sua própria indústria. Né?
ainda hoje é uma meta de todo e qualquer governo, pelo menos é um discurso. E a ideia de que um país, para ele ser desenvolvido, tem que ter indústria. Né? Se nós formos ver assim, Cornélio Procópio não é desenvolvido. Nós temos uma agricultura desenvolvida aqui. Porém, nós temos poucas indústrias. Né? Temos uma indústria metalúrgica grande, que é a Iguaçumec, que produz equipamentos industriais. Temos uma indústria de café solúvel, e também temos uma indústria de transformadores elétricos, que produz transformadores elétricos, que é a Eletrotrafo. Né? Tá certo que tem transformador de Eletrotrafo no Maracanã, na Arena Corinthians, Itaquera, né? Itaquera. Tem lá no Mineirão. Todos esses estádios brasileiros aí têm grandes transformadores produzidos aqui em Cornélio Procópio pela Eletrotrafo. Não são todos, mas alguns bem específicos foram produzidos por ela. Eu sei que no Maracanã tem. Né? Eu sei que no Maracanã tem. Ó, fomenta a inovação, a gente inovar para produzir mais barato, produzir de maneira mais eficiente, produzir de maneira mais eficiente e produzir também de maneira mais barata, usando menos energia. Uai, gente, que inovação que foi essa, plantio direto aí para você economizar? A quantidade de CO2 que deixou de ser expelido aí, de carbono que deixou de ser expelido para a atmosfera com a não utilização do óleo diesel nesses 3 movimentos de aeração, gradiação e nivelamento do solo. Tá? Aí nós vamos aqui para a dimensão ambiental, propriamente dita. Disponibilidade de água e saneamento, gente. Nas grandes cidades, nas periferias principalmente, também cidades pequenas, quando é implantado um sistema de distribuição de água tratada e de coleta de esgoto, coleta e depois tratamento de esgoto, você diminui consideravelmente uma série de infecções, de viroses, de moléstias, de doenças que são próprias de falta de higiene, que são próprias, por exemplo, bactérias, vírus que são próprios do esgoto. Né? Você morar numa rua com o esgoto correndo a céu aberto, puxa vida, aí sai a mosca lá do esgoto e vai lá para sua comida, na hora que você está comendo, que você está preparando ela, aí começa a infecção, a contaminação. Tá? E quando você fala saneamento básico, é para todos, porque é básico, é para todo mundo. Padrão de produção e consumo sustentável é você não produzir além da necessidade de consumo. Tá? Tem um princípio do toyotismo que mostra isso daí, que é a produção just-in-time. A produção just-in-time você produz, você dispara a compra de componentes, de matéria-prima, né, de peças para você montar, por exemplo, um automóvel, quando você tem confirmada a venda daquele automóvel lá para o consumidor. Né? É aí que você vai produzir ele. Só que agora, você produzir no momento certo, no momento que vai ter a demanda. Só que isso foi prejudicial agora no começo da pandemia. Porque os países se acostumaram a produzir na China em grande quantidade mais barato. E o que os países consumiam de máscara, aparelho, seringas descartáveis, porque tudo é descartável, depois da AIDS tudo é descartável. Luva, touca, aqueles macacões de proteção, tudo feito na China. Só que era por exemplo, aqui um hospital, ele demandava, vamos colocar lá que ele demandasse 50 mil máscaras por mês. 50 mil, acho que é muito, né? Vamos colocar lá 30 mil máscaras por mês. O fornecedor dele sabia que em determinado período ele iria pedir as 30 mil máscaras, então já pedia para a China. Então aí dava tempo suficiente de produzir na China, transportar para o Brasil, produzir de novo, e assim vai. De repente, precisou-se numa escala inimaginada. Aí faltou, ao ponto do governo americano começar a sequestrar cargas que passavam pelo espaço aéreo deles. O Brasil mesmo comprou da China lá um cargueiro. Aliás, os cargueiros russos nunca fizeram tanto transporte quanto agora, né? Aqueles Antonov lá, não sei quantos Antonov que são. E daí o que eles fizeram? Parou uma carga dessa, ela veio acho que da China, passou pela Europa, não sei o que foi fazer nos Estados Unidos.
Imagina que alguém possa ter desviado para lá. Chegando nos Estados Unidos, ela foi apreendida pelo governo americano porque havia uma lei lá dizendo que eram produtos essenciais para eles e que lhes dava o direito. E quem que vai botar a cara com eles? Vai a gente lá? Hã? Vai os filhos do presidente fazer arminha? Ah, não, eles eram favoráveis, né? Eles eram favoráveis ao presidente americano daquela época. Outra coisa aqui, ó, combate à mudança climática e seus impactos. Vou falar rapidamente isso daqui porque é o que nós vamos ver. Uso sustentável dos recursos marinhos, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir os recursos florestais, já falei da Amazônia aqui, combater a desertificação, deter a perda da biodiversidade, ou seja, evitar a extinção de espécies animais e vegetais. Aqui esse infográfico, ele mostra aqui para vocês os princípios da economia circular, que é o que nós temos de mais ambientalmente correto ou sustentavelmente correto, hoje em termos de conceito de produção no mundo. Olhem só, vocês podem ver ali os diversos fluxos. Você tem desde o surgimento desde que o recurso natural é explorado, a transformação dele em peças e componentes, a utilização na composição de produtos, aí a distribuição para o consumidor, para o prestador de serviço, para o usuário, e depois o que sobrar desse produto, né, quando a vida útil dele estiver já superada, ele ser utilizado, reutilizado, ser utilizados os componentes dele. Eu gosto de ver uns programas americanos, eu não sei qual que é o custo daquilo, né? Mas o sujeito tinha lá, o cara falava assim, eu vou... o cara tinha como meta lá ganhar não sei quantos $1000 em um determinado período. E daí ele falava, vou ganhar, vou aplicar, pegava um dinheiro. E daí eu lembro de um cara que ele comprou não sei quantas mil velas de ignição. Não sei quantas mil velas de ignição. Aí ele pegou e cortou no esmerilho todas essas velas e dentro ele tirava um componente de prata. Prata ou platina, não sei, prata ou platina. E depois ele derreteu aquilo, fez um lingote e vendeu por um pouco mais do que ele havia pago pelas velas. Então, dentro de uma vela de automóvel, você tem prata ou platina. Dentro dessas placas de circuito, principalmente aquelas dos computadores mais antigos, você tem aí diversos metais preciosos que podem ser explorados. E tem gente jogando computador velho fora. Só que você tem que ter uma empresa, tem que ter uma organização para coletar isso daí e tem que ter escala também, né, para você poder ter um ganho financeiro adequado. E assim vão com os diversos outros. Olha lá, ó, compartilhar, manter, prolongar a vida útil. Aí nós temos um problema sério que é manutenção. Hoje você pegar um computador, um notebook, é mais barato você comprar um notebook do que você mandar consertar. Porque eu tenho um notebook aqui que eu paguei, se não me engano, na época, esse que eu utilizo aqui é da Acer, eu paguei algo em torno de R$2.800 nele. Eu tive que colocar um HD externo nele aqui, botar um HD para dar um up nele, que ele estava travando demais. Se não me engano, eu gastei R$350, só que demorou 15 dias para fazer. Aí o computador, vamos ver, 15 dias para fazer. Eu tinha outro computador que eu estava utilizando, né? Então pude deixar ele lá. Depois consertei o outro também. Então, não é tanto às vezes o preço do produto, é o tempo que vai levar. Às vezes a pessoa não tem a disponibilidade do tempo, ele precisa do computador para trabalhar. Então hoje está difícil fazer a manutenção. Nós temos profissionais bons, mas ele trabalha naquele sistema just-in-time também, né? Entrou lá, tá um problema aqui na memória do computador, ele vai pedir uma memória. Às vezes pode demorar um dia ou 10 dias para chegar aquele componente, dependendo de onde que vem, né? Dependendo de qual que é o fornecedor dele, ou como que isso vai ser transportado. Então a questão da manutenção é algo importante que precisa ser pensado doravante dentro dessa ideia de sustentabilidade, tá? E assim vai também lá, vocês têm do lado verde lá, a agricultura, né, que seriam as matérias-primas bioquímicas que podem ser reaproveitadas das mais diversas formas. Uma delas é usar o esgoto urbano e o lixo orgânico doméstico, né? O lixo orgânico doméstico para a produção de biogás.
porque ali você tem duas coisas. O gás, que é o gás metano, que pode movimentar motores, que vão movimentar geradores para gerar energia elétrica, e você vai ter a saída do biofertilizante, geralmente líquido, que é um adubo orgânico que pode ser utilizado na plantação, nos mais diversos produtos. Né? Essa é a ideia da economia circular. E daí, para encerrar aqui, né, já que eu estou falando aqui com vocês, já passei 20 minutos aí do tempo, a economia circular na prática, como funcionam as principais iniciativas implementadas pela JBS, aquela é de frigorífico, né? De frigorífico. Olha o que eles fazem. Biodiesel. Vocês sabem que uma porcentagem do óleo diesel que todo caminhão consome, aliás, óleo diesel que é vendido no Brasil todo, ele tem que ter uma certa porcentagem de biodiesel, que é óleo de origem vegetal ou até animal. Então, a empresa utiliza sebo bovino, gordura de boi, reaproveitado da produção, além de óleo de cozinha recuperado. Ó, o biodiesel é utilizado na... Ó, olha lá. Aí 2, produz o biodiesel. O biodiesel é utilizado na mistura para a produção de diesel. Quer seja de veículos da própria frota da JBS, quer seja distribuindo, vendendo para a Petrobras, que vai fazer essa... ou outros distribuidores que façam essa mistura. Piso verde, olha ali uma lajota, olha um tijolinho de concreto ali. Ó, a JBS coleta os resíduos plásticos em sua fábrica, faz a limpeza e a trituração do material. Novo material é processado e tem resistência similar à do concreto. Bom isso, hein? Quer dizer que você está usando menos areia, está usando menos pedra e está utilizando algo que seria jogado no meio ambiente, que só ia poluir. Algo que lá no litoral iria para dentro de um golfinho, para uma tartaruga que iria morrer enroscado com aquilo lá. E fertilizantes orgânicos, ó. A companhia utiliza resíduos industriais e dos seus confinamentos como matéria-prima. Resíduo industrial, gente, é o seguinte: um boi, quando ele chega para ser abatido no frigorífico, e estão falando de frigorífico aqui que abate boi principalmente, certo que eles têm frango e tem suíno também. Mas o animal, quando ele chega para o abate, o boi, dependendo da distância que ele percorreu, é o tempo que ele vai ter que ficar parado lá no curral do frigorífico, que inclusive é para ele pegar e defecar tudo que ele tem dentro dele lá, né? Para ir o menos possível de matéria fecal dos intestinos dele, né? Para a hora lá que ele for ser abatido, for ser limpo. Então, aí esse material do piso do curral é lavado, e vai lá para o recolhedor, para um decantador, né? E depois, quando esse animal é abatido, quando é aberto, por exemplo, o estômago dele, os intestinos, as fezes que estão lá dentro, a matéria fecal, ela é também separada e mandada para lá para ser transformada em fertilizante. Ele passa por um período de curtimento, de fermentação, e daí ele é transformado em fertilizante, que daí são utilizados na agricultura. Né? Eu conheço um frigorífico, eu não sei como é que está hoje, mas eles pegam e falam assim: se você quiser, o produtor rural que quiser pegar esterco bovino lá deles, pode ir lá e tirar quanto quiser. Só que é um esterco bovino que não pode ser jogado diretamente no solo, por quê? Porque o boi come capim. Capim tem semente. E às vezes tem capim ruim no meio ali, tipo tiririca. E você joga o esterco bovino sem estar curtido, com essa semente ainda viva, você vai alastrar aquilo por toda a tua plantação, que vai dar mais trabalho para cuidar. Então tem que depositar, deixar fermentar, para aquele calor da fermentação matar essa semente. Tá? Bem, pessoal, seria isso daqui. Tá? Seria isso daqui. Eu vou... Deixa eu encerrar.